Durante mais de 2 séculos, caçadores de tesouros exploraram uma pequena ilha na costa da Nova Escócia, no Canadá, em busca de relíquias que foram supostamente escondidas no local. Uma lenda regional conta que enterradas a 30 metros de profundidade, há tesouros que podem ter ligações com diversas figuras históricas, como o notório pirata escocês Capitão Kidd, a rainha francesa Maria Antonieta e até aos cavaleiros medievais da Ordem dos Templários. Até hoje, nenhum tesouro foi encontrado na província marítima no Canadá. Mas descobertas periféricas, pistas aparentes, possíveis armadilhas e curiosidades geológicas obrigaram os pesquisadores a avançar, mesmo com historiadores contestando as afirmações sensacionalistas a respeito do tesouro. A mitologia local também abriga uma maldição. É preciso que 7 homens morram para que o tesouro seja enfim encontrado, segundo ela. De fato, 6 homens já morreram na busca. Mas afinal, o que é realidade e o que é lenda em York Island? Eu sou Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Poucos mistérios sobre tesouros perdidos ou enterrados capturam a imaginação de um elenco tão colorido de personagens durante um período tão extenso de tempo quanto o lendário tesouro de York Island, uma pequena ilha privada de 140 acres que fica do sul da costa da Nova Escócia, no leste do Canadá. Embora existam inúmeras histórias sobre as origens do tesouro, a maioria concorda que tudo começou no verão de 1795, quando um adolescente curioso da Nova Escócia, chamado Daniel McGuinness, tropeçou em uma depressão peculiar ou cavidade no solo enquanto explorava o lugar durante uma expedição de pesca. Determinado a descobrir o que era, McGuinness voltou ao local no dia seguinte com alguns de seus amigos, carregando picaretas para cavar. O grupo de jovens logo descobriu que a parte superior era evidentemente um poço feito pelo homem, que havia sido coberto por camadas de terra ao redor da cavidade, que primeiro despertou a curiosidade de McGuinness. Há muito se acreditava que o Auckland era um refúgio para piratas que viajavam ao longo da costa leste da América do Norte e ao sul do Caribe, durante a Era do Ouro da pirataria no final do século XVII e início do século XVIII. Teriam eles descoberto o local do tesouro enterrado por um capitão pirata? Ao fazerem mais escavações devido à peculiaridade da ilha situada em um túmulo glacial, o poço inundou de água. Nenhum tesouro foi encontrado, mas a lenda que surgiu em torno do suposto tesouro foi tão intensa que gerações de indivíduos por 225 anos viajaram para Auckland para descobrir o tesouro. Mas em que exatamente este tesouro consiste? Não faltam teorias sobre o que o tesouro de Auckland pode realmente consistir, e elas variam do plausível ao fantástico. Os mais comuns e mais credíveis sugerem que é o tesouro enterrado de algum pirata famoso da Era do Ouro da pirataria, que se estende aproximadamente de 1660 a 1730. Esta foi uma época em que piratas bucaneiros famosos como Edward Teck, mais conhecido como Barba Negra, navegavam nas águas da costa leste da América do Norte do Canadá até o sul e até as ilhas do Caribe. Tal foi o nível de atividade pirata durante este período que os governos da Espanha, Inglaterra, França e outras potências com interesse em proteger seus navios nesta época, pouco puderam fazer para impedi-lo a atacar valiosos navios coloniais que voltavam para a Europa. Foi somente quando as principais potências europeias incluíram uma disposição para reprimir os piratas no Tratado de Utrecht, que encerrou a Guerra da Sucessão Espanhola em 1713, que os ataques combinados aos piratas no Atlântico Ocidental puseram fim à Era de Ouro da pirataria. A suposição mais comum sobre o tesouro de Auckland é que ele pode constituir o saque enterrado do capitão William Kidd, um pirata escocês da década de 1690 que, segundo rumores, enterrou um enorme tesouro em uma de suas viagens.
Na verdade, Kidd é a única grande figura pirata para quem há evidências reais de que ele escondeu seu tesouro, especificamente o tesouro que ele enterrou na ilha de Gardner, na costa leste de Long Island. Muitos se perguntam se o poço de dinheiro de Oak Island foi feito pelo homem. A geologia aponta para o fato de que é provável que o poço do dinheiro não fosse um cofre secreto criado pelo homem. O leito rochoso da ilha é propenso à dissolução pelo mar e pelo lençol freático. Consequentemente, é criada uma rede subterrânea de falhas e cavernas que podem entrar em colapso e criar sumidouros naturais. No entanto, o fascínio atraiu caçadores de tesouros para a pequena ilha. As histórias perpetuaram especulações sobre como o poço surgiu. Outras teorias sobre o tesouro de Oak Island são mais fantasiosas. Uma afirma que o poço de dinheiro pode conter o Santo Grau e a Arca da Aliança, objetos bíblicos mais tipicamente associados ao lendário tesouro dos Cavaleiros Templários. Outra teoria argumenta que as joias da infame rainha da França, Maria Antonieta, estão localizadas lá. A suposição sobre as joias de Maria Antonieta é baseada no fato de que a serva a quem a rainha deu suas joias na época da Revolução Francesa, em 1789, posteriormente fugiu para a Inglaterra e depois se mudou para a Nova Escócia. Mas certamente o prêmio para a teoria mais ultrajante sobre o tesouro de Oak Island deve ser dado a uma que surgiu na década de 1950. Essa afirma que o poço de dinheiro contém documentos que provam que o filósofo e político do início do século XVII, Francis Bacon, foi na verdade o autor das obras de William Shakespeare. Assim, na ausência de ser capaz de entrar no poço de dinheiro ou na descoberta de um tesouro em outro lugar em Oak Island, surgiu uma vasta gama de ideias sobre o que consiste. Apesar da incerteza sobre em que o tesouro consiste ou se ele existe ou não, não faltam caçadores de tesouros e exploradores dispostos a procurá-lo desde que McGinley descobriu o poço de dinheiro na década de 1790. No início de 1800, várias empresas, como a Oslo Company, foram criadas para cavar ao redor do poço e em outros lugares da ilha. No entanto, à medida que cavavam dezenas de metros, eram constantemente frustrados pela água que corria para as camadas subterrâneas dentro do poço de dinheiro. De fato, cerca de 60 metros abaixo da superfície, o poço torna-se tão elaboradamente armadilhado com túneis de inundação que até hoje ninguém descobriu como impedir que o poço inundasse e ninguém chegou ao fundo. Essa impressão de uma câmara funerária elaboradamente protegida e a descoberta ao longo dos anos de objetos aleatórios como pedaços de pergaminho velho, pedaços de ferro enferrujado e até mesmo uma pedra com entalhes elaborados só aumentaram o mistério e convenceram muitos aventureiros de que há algo a ser descoberto lá. Atraiu até algumas personalidades famosas ao longo dos anos. Franklin Delano Roosevelt, o 32º presidente dos Estados Unidos, se interessou por ele quando jovem, quando ouviu detalhes do suposto tesouro como resultado de seu pai ter interesses comerciais na Nova Escócia. Ele buscou regularmente notícias sobre os desenvolvimentos do local ao longo de sua vida. Depois disso, até planejou visitar o local em 1939, antes que a eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa arruinasse seus planos. Da mesma forma, os famosos atores de meados do século Errol Flynn e John Wayne investiram em expedições para encontrar o tesouro de Oak Island. Estes têm sido de pouco sucesso, mas continuam a trazer evidências que intrigam e confundem as pessoas em igual medida. Por exemplo, no início dos anos 1970, uma câmera foi jogada no poço e capturou uma imagem do que algumas pessoas acreditam ser um baú de madeira e os restos esqueléticos de uma mão humana. Todos os incentivos adicionais para acreditar que esse é realmente o local de um tesouro pirata perdido. As pessoas ainda estão caçando o tesouro até hoje, participando de caça aos tesouros na ilha. Várias empresas estabeleceram locais turísticos lá nos últimos 20 e 30 anos, e algumas delas adquiriram licenças para continuar procurando o lendário tesouro. Talvez nunca saibamos se realmente há um tesouro enterrado na ilha, seja no poço de dinheiro ou em outro lugar nessa pequena região da Nova Escócia, mas continua sendo uma das histórias mais intrigantes de tesouros lendários que circulam na era moderna.